Eu nunca imaginei que ia escrever isso. Não sou de guardar rancor, nem de ficar revirando feridas, mas tem coisas que a gente não consegue engolir. E quando vejo aqueles cultos online da CCB, com aquele povo todo sorrindo, falando de milagres, eu sinto uma coisa aqui no peito que não sei explicar. Não é ódio, não. É como se alguém tivesse me roubado uma parte da vida e ainda fizesse festa com o que sobrou. Conheci o seu João na igreja. Eu tinha 22 anos, ele 45. Na época achava bonito um homem mais velho, sério, que já tinha posição. Ele era ancião na congregação cristã, daqueles que todo mundo respeita. Falava baixo, mas quando abria a boca, parecia que Deus estava falando por ele. Eu era nova na fé, cheia de dúvidas, e ele me explicava as coisas com uma paciência. Nossa, como eu me sentia especial. Deus te escolheu, minha filha, ele dizia, e eu acreditava. Casamos rápido. Minha mãe não gostou. Esse homem já tem idade para ser seu pai, menina, mas eu não liguei. O que ela sabia de Deus? O que ela sabia do amor que a gente tinha? No começo foi bom. Ele era carinhoso, me levava nos cultos, me apresentava para os irmãos como se eu fosse um troféu. Essa aqui é a minha bênção, falava, e eu sorria, orgulhosa. A casa era simples, mas arrumadinha. Ele gostava de tudo no lugar, os sapatos alinhados na entrada, a Bíblia sempre aberta na mesinha de centro. Eu aprendi a ser assim também. Os anos passaram. Eu engravidei 3 vezes, mas só o Tiago ficou. Os outros 2, bem, a gente não fala muito dessas coisas na igreja. É a vontade de Deus, o seu João dizia, e eu aceitava. Tiago nasceu fraquinho, passou os primeiros meses no hospital. Eu vivia entre a UTI neonatal e a igreja, pedindo a Deus que deixasse meu filho vivo. O seu João rezava também, mas era diferente. Ele rezava como se fosse um dever, não como um pai desesperado. Uma vez, eu o vi saindo do hospital antes da visita acabar. Tenho que ir, irmã fulana tá precisando de uma palavra, ele falou. Eu não discuti. Na época, achei que era coisa da minha cabeça, ciúme da obra. Tiago melhorou. Cresceu. E a vida seguiu. Eu cuidava da casa, das refeições do culto, porque ancião não pode chegar de mãos vazias, né? Das roupas engomadas para ele usar no púlpito. O seu João viajava muito, visitas pastorais, ele chamava. Ficava dias fora e quando voltava trazia presentes. Um lenço para mim, um carrinho de brinquedo pro Tiago. Deus abençoou a viagem, ele dizia, e eu acreditava. Até que um dia, sem querer, vi uma mensagem no celular dele. Era de uma irmã de outra congregação. Saudades do seu abraço, meu ancião. Nada demais, né? Podia ser inocente. Mas tinha um emoji de coração. Eu não falei nada. Guardei pra mim. Porque mulher de ancião não pode dar escândalo. Depois veio o câncer. No começo foi só um caroço no seio. Deve ser nada, eu pensei. Mas não era. O médico falou que era agressivo. O seu João foi comigo na primeira consulta. Segurou minha mão, rezou no corredor do hospital. Deus é maior, ele disse. Eu quis acreditar, mas nas consultas seguintes, ele começou a faltar. Tem culto, minha filha. Não posso deixar os irmãos na mão. Eu entendia. Ou tentava entender. A igreja vem primeiro, sempre soube disso. A quimioterapia foi um inferno. Vômito, cabelo caindo, a pele queimando por dentro. Tiago tinha 10 anos e chorava quando me via assim. Mãe, por que Deus não cura você? Ele perguntava. Eu não tinha resposta. O seu João vinha em casa à noite, depois dos cultos. Sentava na beira da cama, lia um salmo, e ia dormir no quarto de hóspedes. Para não te incomodar, ele falava. Mas eu sabia que era para não me ver daquele jeito. Uma vez acordei com dor e o chamo. Ele não respondeu. Encontrei ele no escritório, no computador. Fechei a porta devagar. Não quis ir ver mais. Foi quando as irmãs começaram a me evitar. Não era malícia, não. Era como se o câncer fosse contagioso. Ou como se Deus tivesse me marcado por algum motivo. Você tá em prova, irmã, uma delas disse. Eu sorri. O que mais eu podia fazer? O seu João parou de me levar nos cultos. Você tá muito fraca, minha filha. É melhor ficar em casa. Mas eu vi as fotos no grupo da igreja. Ele lá no púlpito sorrindo, abençoando as pessoas. Uma vez vi a minha própria foto no slide da apresentação do culto. Irmã Marisa, um exemplo de fé em meio à provação, lia-se embaixo da imagem que alguém tinha tirado de mim no hospital, sorrindo fracamente, o lenço na cabeça, os olhos fundos. Achei que fosse vomitar. Apaguei a notificação e joguei o celular na cama. O cheiro de comida queimada subiu pela escada. A dona Cida, que vinha 3 vezes por semana ajudar na casa, devia ter esquecido algo no fogão. Ninguém mais subia para me chamar.
Antes, quando eu ainda conseguia descer, ela me pedia desculpas, nervosa. Ai, irmã Marisa, foi sem querer, eu tava distraída. Agora, só ouvia os passos apressados dela na cozinha, o barulho da torneira aberta, a panela sendo raspada. Ninguém queria que eu visse o desperdício. Como se eu fosse culpar alguém por queimar um arroz. À noite, o Lucas entrou sem bater. Já não usava mais a máscara de pano que costurava para ele no início, quando a quimioterapia ainda me deixava com forças para segurar a agulha. Sentou na beira da cama, com as mãos entre os joelhos, olhando para o chão. A mãe ligou, disse baixo. Esperava por isso há semanas. Desde que o diagnóstico saiu, ela sumiu. Primeiro foram desculpas. Tô trabalhando muito, filha, a estrada tá ruim. Depois, silêncio. O Lucas atendia as ligações no quarto dele com a porta fechada e voltava com a cara feia. O que ela quer? Perguntei, ajustando o travesseiro atrás das costas. Diz que vem te ver amanhã. Ri sem querer. Uma risada seca que doeu na garganta. Depois de 4 meses? Ele não respondeu. E o que você acha que ela quer, Lucas? Ele coçou a nuca, como fazia quando estava nervoso. Não sei. Talvez, se despedir. A palavra ficou no ar, pesada. Não era a primeira vez que alguém pensava isso. As irmãs da igreja já tinham me dado livros sobre preparação para a eternidade, com marcações em capítulos como asterisco aceitando a vontade de Deus asterisco. O seu João orava por meu descanso nas reuniões de intercessão. Só o Lucas ainda falava de remédios novos, de médicos em São Paulo, de um tal de tratamento nos Estados Unidos que ele tinha visto na internet. Você não acha que eu tô morrendo, né? Perguntei. Ele olhou para mim pela primeira vez. Os olhos vermelhos, como se tivesse chorado no banheiro antes de subir. Não, mentiu. Na manhã seguinte acordei com o barulho da campainha. Não era a mãe. Era a enfermeira Cláudia, da equipe de cuidados paliativos, com sua bolsa cheia de remédios e um sorriso que não chegava aos olhos. Ela sempre chegava cedo, antes que a dor acordasse comigo. Hoje a gente vai ajustar a dose da morfina, disse, tirando as luvas. Você tá sentindo muito incômodo nas pernas? Balancei a cabeça. Não adiantava dizer que a dor já não era só física. Ela anotou algo no prontuário, depois hesitou. Sua mãe tá aí embaixo. Quer que eu suba com ela? Não. Cláudia assentiu, como se já esperasse por isso. Antes de sair, tocou no meu braço. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Fiquei ouvindo os passos dela descendo a escada, o murmúrio de vozes na sala. Depois, o som de uma cadeira sendo arrastada. Imaginei a mãe sentada à mesa da cozinha, as mãos torcendo o guardanapo, o Lucas de braços cruzados encostado na pia, sem saber o que dizer. Ela subiu devagar. A porta rangeu quando abriu. Não era mais a mulher que eu lembrava. O cabelo, antes preso em coque impecável, estava desgrenhado, com fios brancos aparecendo. Usava uma blusa larga, como se tivesse emagrecido. Ou como se não quisesse que eu visse o corpo. Oi, filha, disse, parando perto da cama. Não respondi. Ela se sentou na cadeira onde o Lucas tinha estado na noite anterior, as mãos no colo, os dedos brincando com a aliança que nunca tirava. Você tá magra, falou como se isso fosse uma novidade. Você também. Silêncio. Ela olhou para a janela, onde a luz do sol batia forte demais para aquele horário. Eu não vim antes porque começou, mas a voz falhou. Engoliu em seco. Porque eu não sabia o que dizer. Não precisa dizer nada. Não é isso. É que, ela respirou fundo. Quando seu pai ficou doente, eu prometi para Deus que se ele levasse ele rápido, eu aguentaria qualquer coisa. Qualquer coisa, Marisa. E agora você. Não terminei a frase. Não precisava. Ela entendeu. Eu não tava pedindo para você aguentar nada, falei baixinho. Só queria que você não sumisse. A Laura apertou os lábios como fazia sempre que tentava não chorar. Os dedos dela tremiam um pouco na aliança, e eu conhecia aquele gesto. Era a mesma coisa que ela fazia quando Lucas ligava dizendo que ia se atrasar, quando a conta do mercado não fechava no final do mês, quando o médico falava que o remédio do pai não estava mais fazendo efeito. Uma maneira de se segurar. Eu não sume, murmurou. Só, precisei de um tempo. 12 anos? Ela fechou os olhos por um segundo, como se eu tivesse dado um tapa. Depois suspirou longo demais. Não foi assim. Não foi um dia depois do outro, Marisa. Foi um pouco todo dia. Cada vez que eu via você na rua, cada vez que alguém falava do Lucas, cada vez que eu passava na frente da casa de vocês. Era como se alguém apertasse aqui. Batucou o peito, bem no meio, onde a dor costuma ficar quando a gente não sabe o que fazer com ela. Até que um dia eu não aguentava mais nem respirar direito. Eu não respondi. Não tinha o que dizer. Sabia como era isso, a dor que não some, só muda de lugar.
A minha tinha virado uma pedra no estômago, pesada e quieta. A dela, pelo jeito, tinha se espalhado pelo corpo todo. Você mudou o cabelo, comentou de repente, como se a gente tivesse se encontrado por acaso no mercadinho. Cortei. Passei a mão na nuca, onde os fios agora mal chegavam. Cansou de arrumar. Ficou bom. Mentira. Ela quase sorriu. Quase. Mas o canto da boca tremeu, e ela olhou de novo para a janela, onde o sol já não batia tão forte. Devia ter passado das 3. O Lucas começou, e eu já sabia o que vinha. Sempre vinham as mesmas perguntas, como se a gente pudesse entender alguma coisa só de repetir. Não sofreu, falei antes que ela terminasse. Foi rápido. Como você pediu pro seu pai. Laura engoliu em seco. Os olhos dela brilhavam, mas as lágrimas não caíram. Talvez porque ela já tivesse chorado tudo o que tinha para chorar. Eu sonho com ele, confessou, tão baixo que mal dei conta. Todo dia. Às vezes é como se ele ainda estivesse aqui, só que eu sei que não está. Às vezes é pior, eu sonho que ele me liga, que a gente marca de se encontrar, e quando eu acordo, não precisava terminar. Eu sabia como era. Acordar com o peso do vazio no peito, a certeza de que alguma coisa tinha sido roubada da gente sem aviso. Eu também admiti. Só que nos meus sonhos, a gente briga. Ele fica puto porque eu não deixei ele dirigir bêbado naquela noite. Eu grito com ele. Ele grita comigo. Aí eu acordo, e respirei fundo. Aí eu acordo e dá vontade de ligar pra ele só pra ouvir a voz de novo. Mesmo que fosse pra gente brigar de verdade. Laura assentiu devagar. Entendia. Claro que entendia. Você ainda mora na mesma casa? Perguntou, depois de um tempo. Não. Vendi há uns 5 anos. Não dava mais. Todo canto tinha alguma coisa dele. O sofá onde a gente assistia filme, a mesa da cozinha onde ele deixava as chaves, o cheiro de café queimado que ele nunca conseguia fazer direito. E agora? Agora eu moro num apartamento pequeno perto do centro. Não tem espaço para nada além de mim e das minhas coisas. Sorri sem graça. Às vezes acho que foi por isso que eu cortei o cabelo. Para caber melhor ali dentro. Ela não riu, mas os ombros relaxaram um pouco. Como se a gente tivesse, enfim, encontrado um lugar seguro para pisar. Você trabalha ainda na escola? Não. Pedir demissão. Apertei os dedos na xícara que já estava fria havia horas. Não conseguia mais olhar para as crianças e não pensar, não terminei. Não precisava. Agora eu faço uns bicos. Tradução, revisão. Coisas que posso fazer em casa. Sem ter que falar com ninguém. Laura não perguntou se eu estava bem. Não perguntou se eu precisava de ajuda. Só ficou quieta, como se soubesse que algumas coisas não têm resposta. Eu também mudei, disse finalmente. Depois que o pai faleceu, eu vendi a casa e fui morar com a minha irmã em Curitiba. Fiquei lá uns anos. Trabalhei no escritório, coisa chata. Encolheu os ombros. Aí voltei. Não sei por quê. Acho que, hesitou. Acho que eu queria ver se ainda tinha alguma coisa minha aqui. E tem? Ela olhou para mim, dessa vez sem desviar. Os olhos dela estavam vermelhos, mas secos. Tem você. Não foi uma declaração bonita. Não foi poético. Foi a verdade, só isso. E a gente ficou ali no meio da sala com o barulho da chuva batendo no telhado de zinco e o cheiro de café queimado subindo da cozinha. Laura não se mexeu. Eu também não. Você quer um copo d'água? Perguntei, só para dizer alguma coisa. Ela balançou a cabeça. Não precisa. Mas eu levantei mesmo assim, fui até a pia, enchi um copo e bebi metade sem oferecer. A água estava morna, com um gosto de cano enferrujado. Quando voltei, Laura tinha se sentado no sofá, as mãos entrelaçadas no colo, como se estivesse esperando alguma coisa. Ou nada. Você ainda mora na mesma rua? Ela perguntou. Não. Mudei pro centro. Um apartamento pequeno. Barato. Sozinho? Sozinho. Ela sentiu, como se já soubesse. Talvez soubesse mesmo. A gente se conhecia há tempo suficiente para adivinhar as respostas. E o trabalho? Ainda na oficina? Não. Parei. Apertei o copo com mais força do que precisava. Agora eu faço uns bicos. Entrega a pintura, o que aparecer. Nada fixo. Laura não fez cara de pena. Só ficou olhando para um ponto qualquer na parede, como se estivesse contando as rachaduras no reboco. Às vezes acho que a gente só volta para trás para ter certeza de que não tem mais jeito. Ela disse baixo. Não respondi. Não tinha o que dizer. A chuva tinha diminuído, agora era só um ruído surdo, constante, como se o mundo lá fora estivesse respirando devagar. Você vai ficar quanto tempo? Perguntei finalmente. Ela encolheu os ombros de novo. Não sei. Uns dias talvez. Depende. De quê? De como as coisas forem.
Ficamos em silêncio outra vez. O relógio da parede marcava 5 para 6, mas a luz ainda era cinzenta, como se o dia tivesse desistido de clarear direito. Laura se levantou, foi até a janela e afastou um pouco a cortina. Do lado de fora a rua estava vazia, só com poças d'água refletindo o céu pesado. Você mudou mesmo, ela falou, sem virar para mim. Antes você não ficava quieto assim. A gente muda. Ela soltou a cortina e se virou. Não estava chorando. Não estava sorrindo. Só estava ali, com as mãos nos bolsos da calça jeans surrada e os cabelos presos num rabo de cavalo desfeito. Eu preciso de um lugar para dormir hoje, disse. Se não for incômodo. Não era uma pergunta. Não precisava ser. O quarto de hóspede está cheio de tralha, falei. Mas o sofá é bom. Ela olhou pro sofá, depois para mim. Tudo bem. E foi isso. Não teve abraço, não teve desculpa, não teve explicação. Só a Laura de volta depois de anos, com as mesmas cicatrizes e outras novas, e eu, sem saber direito o que fazer com ela ali, mas também sem vontade de mandar embora. Vou fazer um macarrão, disse. Você come. Ela sentiu. E eu fui para a cozinha, abri o armário, tirei a panela. A água demorou para ferver. A panela chiou quando joguei o sal. Laura ficou encostada na porta, braços cruzados, olhando o fogão como se fosse a primeira vez que via um. O macarrão espaguete barato grudou um pouco no fundo, mas ela não reclamou quando servi nos pratos de louça lascada. Tem vinho? Perguntou, já garfando a comida sem esperar resposta. Tá na geladeira. Aberto faz uma semana. Ela bebeu direto da garrafa, engoliu com um arrepio. Depois limpou a boca com o dorso da mão, igual fazia antigamente. Você mudou o corte de cabelo, comentei, só pra dizer alguma coisa. Cortei sozinha. Tesoura de cozinha. Não perguntei por quê. Não perguntei nada. O sofá rangeu quando ela se deitou, virou de costas para mim. Fiquei na poltrona, fingindo assistir um filme mudo na TV. O barulho do ventilador cobria o silêncio, mas mesmo assim ouvi quando ela suspirou fundo, como se estivesse segurando algo há anos. O lençol cheira amaciante, disse tão baixo que quase não escutei. Comprei ontem. Ela não respondeu. A luz da rua entrava pela fresta da cortina, riscando o chão de ladrilhos frios. Pensei em oferecer um cobertor, mas fiquei parado, esperando ela dormir primeiro, até que o ritmo da respiração dela mudou. Só então me levantei, apaguei a luz e voltei pro meu canto. Pela janela, a cidade continuava acordada. E eu também.